Boa tarde, família Canção Nova. Feliz Páscoa a você e toda a sua família. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. O sepulcro está vazio. Nós podemos contemplar esta graça. Estamos vivendo um tempo de graça, um tempo extraordinário, sem dúvidas, para todos nós, para a igreja de nosso Senhor. Afinal de contas, celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, neste momento em que estamos vivendo quanto igreja, já acolhendo a todos que fazem parte dessa família, você que já está acompanhando toda a programação da Canção Nova, seja muito bem-vindo. E de modo muito concreto, ao mesmo tempo, disse que celebramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, celebramos também a Páscoa do Papa Francisco. E eu tenho refletido acerca disso, desde o momento em que recebi ali a notícia do falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco, o que Deus quer falar à sua Santa Igreja, o que Deus quer falar a cada um de nós neste tempo, onde nós celebramos a alegria pascal, o Cristo ressuscitou, o sepulcro está vazio, mas o Papa Francisco, ele fez a sua passagem e também celebra e contempla a sua Páscoa e celebra, sem dúvidas também, a sua ressurreição, porque é isto que cremos e é isto que confiamos. E eu gostaria de iniciar aqui, diz, o Juntos Somos Mais com essa frase. Ao pegar a pauta aqui, eu fiquei impactada com a frase, porque é frase do Papa Francisco, uma frase muito linda, que eu quero trazê-la agora para você, para a sua família, que ela possa ser também esse ponto de reflexão para nós, diante de tantas mensagens e desse grande legado de fé que o Santo Padre, o Papa Francisco, deixou a cada um de nós. Entre tantas coisas que passam, o Senhor quer nos recordar o que ficará para sempre. E o que ficará para sempre? O amor, porque Deus é amor. Mexe conosco, hein, Diz? Mexe porque, Francisco, boa tarde, família. Alegria estarmos aqui juntos, né? Ontem eu falava disso, né? É um misto de sentimentos, né? É verdade. A gente sente, mas também a gente se alegra, porque nós sabemos que Deus é amor, né? Como diz o próprio Papa Francisco. A gente acompanhou esses dias de Francisco, né? Toda a luta dele, todas as dores vividas em silêncio, em oferta à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós louvamos e bendizemos a Deus, né? Porque Deus olhou para ele. Hoje eu até brincava lá na sala do trabalho, né? Onde eu trabalho, lá no clube. Eu disse, Francisco levou a Páscoa. Francisco levou a sério a Páscoa, né? Foi mesmo se encontrar com o Senhor, né? Então, a gente vive esses dias acompanhando, né? Com esse sentimento mesmo, né? Um sentimento de sofrimento, porque é o nosso pai, né? É o pai da igreja. E eu até comentava também aqui ontem, né? Que Francisco trouxe isso pra gente, né, Cris? A gente se sentia muito íntima dele, né? Porque era aquele papa, né, que ele quebrava os protocolos, ele era muito bem-humorado, ele brincava muito. É um papa aqui da América Latina, ele gostava muito de brincar com a gente, brasileiros, né? Então, a gente se sentia muito próximo dele. Então, sentimos sim, né? Mas a vida continua, né? Mais um para interceder para nós, né? Pela nossa igreja, por cada um de nós. E a gente segue a vida acreditando, né? Nessa ressurreição que nosso Senhor Jesus Cristo, essa vida nova que o Senhor veio trazer a cada um de nós, né? Estamos nesse tempo de celebrar a ressurreição, Cris, mesmo na dor. Mesmo né? na dor, mesmo na dor. Oitava de Páscoa, viu? Que você também possa fazer essa experiência, como a Dice dizia, mesmo contemplando a dor da perda de um pai muito próximo, porque ele tinha essa cultura da aproximação mesmo. Era assim que a gente se sentia, junto ao Papa Francisco. Sem dúvidas, cada um que teve a oportunidade de ir a Roma ou em dos lugares por onde ele viajou em todo este mundo e que se aproximou do Papa, se sentia visto por ele. Ontem eu contemplava um vídeo assim, uma pessoa dizendo no vídeo, o Papa me viu, porque ele olhou de fato para a direção daquele peregrino e eu via toda a alegria daquele peregrino dizendo, o Papa me viu, o Papa olhou para mim. E ele tinha de fato essa cultura do encontro, essa cultura da aproximação, que nós possamos louvar, bendizer e glorificar a Deus por esse grande legado, mas lendo ali o seu testamento espiritual, nos deixa
sem dúvidas, essa certeza de que nada levaremos desta terra. O Papa deixa esse ensinamento para nós. Nada levaremos, até mesmo ali com todas as honrarias que são devidas e que são necessárias, porque afinal de contas é um Papa, mas ele também renuncia tudo isso para dizer o local onde ele gostaria de ser enterrado, num caixão simples, sem muitas honrarias, enfeites, mas somente com o nome Francisco. Ô, Papa Francisco, grandes ensinamentos o Senhor deixa para nós. Até no seu testamento, né, quando eu li, eu me emocionava muito, né, como você trouxe. Porque até mesmo, né, quando você vai chegando ao final ali do testamento, se você não leu, vale muito a pena, né? Ele dizendo que conseguiu benfeitores, né? Porque ele não queria deixar despesa para a igreja, nem do seu funeral, né? Ele não queria que que a igreja gastasse com ele, nem no seu funeral, por isso ele conseguiu benfeitores, já foi indicando e dando, né, dizendo, olha, não quero tirar nada dos pobres. Então ele viveu essa vida entregue mesmo em nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos aprender dessa humildade de Francisco, né, gente? Eu acho que é uma marca dele, que é a humildade mesmo, né? Mas é o seguinte, a gente quer também chamar você a participar conosco. É claro que a gente te quer aqui, é sempre uma alegria te receber aqui no nosso programa, porque juntos somos mais, né? E a gente quer muito a sua participação. Hoje a gente está convidando a você, né, também eu falava ontem, Cris, que o meu desejo, né, como do meu convidado hoje, do nosso convidado, é estar em Roma. Ele vai ter a graça de ir, já pedi para ele, me leva no seu coração, pelo menos. Eu gostaria muito de estar, né? Eu acho que todos nós, você também em casa, né? Mas já que a gente não pode estar, a gente está abrindo aqui, né, ontem e hoje, Juntos Somos Mais, também para você fazer a sua manifestação de amor e de carinho ao nosso querido Papa Francisco. Hoje a gente está querendo ouvir de você, né, se tem alguma frase do Papa que te marcou. Qual é a frase do Papa Francisco que te marcou? Além de tantas, né? Eu tenho uma frase que eu acho tão bonita dele, que ele fala que eu prefiro uma igreja acidentada, alamada, suja na estrada e na rua, do que uma igreja doente, fechada, né? É o Papa do encontro, é o Papa do abraço, né? Então vem pra cá, participa com a gente, @CNJuntos, a gente te quer aqui no programa, já tem gente chegando aqui, participando conosco, olha lá, o Ernesto está dizendo, boa tarde família Canção Nova, o que mais marcou no Santo Padre não foi uma frase, e sim um conselho, se o casal brigar durante o dia, que façam as pazes antes de dormirem. Olha que lindo. Muitos casais pediam um conselho a ele e este era o conselho que o Santo Padre exortava esses casais. Né? Obrigada, Ernesto, pela sua participação. O André, boa tarde, família Canção Nova. A frase do Papa Francisco que o marcou. Como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres. Foi a razão da escolha de Franciscos, em homenagem a São Francisco de Assis. Paz e bem. Amém. André de Santos, São Paulo. Obrigada pela sua participação. Se você também tem uma frase que quer partilhar com a gente, né? Porque a gente vai mostrando o nosso amor e o nosso carinho e vai mostrando também que as frases, o ensinamento de Francisco habita a cada um de nós, tá bom? @CNJuntos. A gente espera por você aqui participando com a gente. E olha, o nosso programa hoje é mais curto, claro, devido a todo esse contexto que estamos vivenciando, das transmissões também, né? Trazendo a família Canção Nova mais próximo de tudo que está acontecendo lá em Roma. E por isso a gente já celebra aqui a nossa campanha do Projeto da Almas, porque o nosso convidado também já fez a experiência de morar na Casa de Missão em Roma. Ele também tem história, tem um contexto de vivência, de aproximação ao Santo Padre, o Papa Francisco. E hoje a gente celebra com você aqui, família, a nossa campanha do Projeto da Almas. Cada vez que nós temos a oportunidade de falar aqui da passagem de alguém, do falecimento de alguém, reforça ainda mais em mim a importância do projeto Dai-me Almas, porque é para isso que a Canção Nova vive. Nós evangelizamos ao longo das 24 horas
para dar almas para Deus, de fato, devolver estas almas para o Senhor, para esse encontro definitivo, que é o sentido da vida de cada um de nós cristãos, essa intimidade, essa união com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o projeto da M-Almas acontece, é por isso que ele é essa força motriz que faz toda a Canção Nova evangelizar e salvar almas para Deus. E por isso, para acontecer toda essa missão evangelizadora, nós temos uma campanha mensal onde você que faz parte da nossa família se compromete conosco, nos ajuda mensalmente e é esse percentual, essa campanha que a gente celebra todas as tardes aqui juntinho com você e nós queremos agradecer a você, família, pelos 61% que nós alcançamos da campanha do projeto da M-Almas. Nos faltam 39% e nós temos 7 dias úteis com um percentual diário de 5,6%. Vamos, com a graça de Deus, continuar trabalhando, rezando, fazendo a nossa parte, porque é assim que nosso Senhor quer também nos encontrar. Trabalhando em prol da sua obra, porque realmente não tem como não dizer. A Canção Nova é uma obra de Deus, a Canção Nova tem feito bem na vida de muitas e foi o que eu mais escutei esse final de semana estando em missão. Quantas pessoas se encontraram com o nosso Senhor, quantas pessoas teve a experiência de encontro com Ele por meio do carisma, dessa comunidade, dessa obra de Deus que é a Canção Nova. Então Deus lhe pague, Deus abençoe você. Tá certo. E olha só que bacana, né, Cris? Aí a gente subiu 3%, né? E a gente quer agradecer demais a você por esse percentual de hoje. Nós estamos aí caminhando 7 dias úteis, hein? Então vamos caminhar, família, porque a gente tem muito ainda para fazer. E eu quero agradecer também, né? Se a gente está tendo a oportunidade de estar em Roma, né? Estando aqui. Essa programação toda especial. Da igreja, de tudo que está acontecendo, é porque você também faz parte de tudo isso e nos ajuda com essa missão de evangelizar e por isso, graças a Deus, nós temos a oportunidade também de acompanhar, porque você faz tudo isso acontecer. Deus lhe pague de coração, viu? Obrigada mesmo. Estou muito feliz por tudo isso, porque você nos proporciona tantas bênçãos, tantas graças, né? Como essa que a gente está vivendo agora. Mas a gente vai acompanhar agora uma matéria que fala, né, deste período vacante da igreja. Vamos juntos. Após as audiências e atividades da manhã do dia 14 de fevereiro no Vaticano, uma decisão mudou a programação do Papa. No período da tarde, Francisco se dirigiu ao Hospital Agostino Gemelli para exames. O Santo Padre permaneceu internado no policlínico por 38 dias e recebeu os cuidados para tratar uma pneumonia bilateral. Mesmo hospitalizado, entre orações, fisioterapias e outros atendimentos médicos, os boletins da Santa Sé informavam que o Santo Padre também trabalhava. O pontífice, que ensinou por meio de atitudes concretas, praticou o último gesto de carinho com os fiéis neste domingo de Páscoa, quando saudou o povo após a missa na Basílica de São Pedro. Após o falecimento de um papa, dizemos que a Sé está vacante ou que a Cátedra de Pedro está vazia. Mas o que de fato significam estes termos? A Sé vacante é o período em que é o período durante desde a morte ou a renúncia do Papa, né, até a eleição de um novo Papa. Então esse é um período em que a Igreja não tem um Papa. E na Igreja não existe um vice-Papa, né? Não tem o segundo que vai assumir. Não existe. Não há ninguém que substitua o Papa, porque o Papa, o pontífice, né, ele não é só um cargo, não é só uma função que precisa ser ocupada. É realmente o pastor ali, né? É o sucessor do apóstolo Pedro. O Vaticano é organizado para que seu funcionamento seja mantido mesmo no período em que a Igreja celebra a eleição do sucessor de Pedro. Quando a gente fala do Vaticano, a gente fala da cidade-estado do Vaticano, que é o organismo político de administração desse território que tem a soberania da Santa Sé. E além disso, você tem os outros organismos, os dicastérios da Cúria Romana, a questão da administração da Santa Sé. Então você tem em cada ponto desse, em cada organismo desse, você tem um grupo de trabalho. Geralmente tem um prefeito, num dicastério, por exemplo, você tem um prefeito, tem um secretário, tem os oficiais, que fazem todo o trabalho que a gente pode chamar o trabalho ordinário, trabalho do dia a dia. Que isso não depende necessariamente do Papa, porque eles já estão ali trabalhando em nome do Papa. A
A Igreja vive um ano jubilar e a ausência do Papa traz alguns questionamentos. Mas a Santa Sé tem se organizado para acolher pessoas do mundo inteiro que desejam vivenciar a peregrinação em Roma, experiência que faz parte do legado do Papa Francisco. E o jubileu não perde a graça espiritual de que é viver o jubileu, porque o peregrino não viu o Papa, mas a experiência do jubileu, ela continua e é ela que nos fortalece na santidade. Durante o Jubileu da Esperança e no tempo litúrgico da Páscoa, a Igreja se une em oração para o novo conclave, na esperança que não se encerra com a morte, mas se renova com a ressurreição de Jesus. Que linda matéria, né? Agradecemos por esse momento também, trazendo para você a família Canção Nova, todo esse contexto que estamos vivenciando agora, com o falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco, mas temos também a oportunidade de trazer experiências, vidas que são compartilhadas, a experiência de um olhar, de um abraço, quem sabe um aperto de mão, uma das suas catequeses. E hoje nós temos a alegria de receber o Rodrigo aqui também, que passou pela missão Canção Nova em Roma. Você também exerceu a sua missionaridade nesse lugar, no coração da igreja, Rodrigo. E sem dúvidas tem experiências para compartilhar com a família Canção Nova. Bem-vindo. Boa tarde, Cris. Obrigado, Dirce, toda a família Canção Nova, bom estar aqui com vocês nessa semana de Páscoa, né? Uma feliz Páscoa a todos. Amém. E também vivendo esse contexto desse, a gente pode dizer, desse Kairos, desse tempo de graça, em que nós nos despedimos do nosso Papa com tanta saudade, com tanta lembrança boa e discutir um pouco, conversar sobre esse legado, né, que ele deixa para a igreja. Conta pra gente um pouquinho também da sua experiência, Rodrigo. Sem dúvida, você já teve o contato, você já esteve próximo ali, o Santo Padre, pois é, o Papa Francisco. Como que foi, né, essa experiência para você também, como missionário, estar principalmente, né, no coração da igreja e vendo essa figura tão importante para nós, do Papa, que é Pedro, que significa Pedro para cada um de nós, né? Olha, Cris, então, eu acompanhei o Papa em algumas viagens, né? Quando ele veio ao Brasil na JMJ, tive a oportunidade de estar no Encontro das Famílias na Filadélfia, acompanhamos Nova York, também na JMJ em Portugal. Foi uma experiência muito linda lá em Fátima, ver aquele santuário lotado, né, de pessoal, né, visitando. E o Papa não teve só uma vez em Fátima, ele teve mais vezes. E um pouco desse trabalho resultou nesse livro, Sim. que são os conselhos dele para as famílias. Teve uma participação dizendo justamente de um conselho, está aqui esse conselho. E esse livro, eu posso dizer, tem conselho para a família toda. Tem para o pai, tem para a mãe, tem para o filho, tem para quem namora, para quem está noivo, para quem vai casar, para quem está casado, para o viúvo e até para quem passa por processo de nulidade. Tem para a família toda. E em Roma, eu acompanhei também o João Paulo II. Então ali foi um momento muito forte, porque foram os 3 últimos de João Paulo II, e nós que somos não tão jovens agora, a nossa geração não sabia o que era um conclave, o que era um funeral de um papa. Nós crescemos com João Paulo II. Realmente. Então era algo assim que a gente via em filme, via em documentários, mas não sabia o que era viver. E eu tive a graça de acompanhar ali o funeral de João Paulo II, eleição de Bento XVI, um momento histórico. E fiquei na missão 5 anos, retornei ao Brasil. E o Francisco eu fui acompanhando assim mais pelas telinhas, ou quando ele vinha e acompanhando ele ali, dando tchau, Papa. Mas como muitas pessoas disseram aqui, né, Dirce, era um Papa que a gente sentia. Realmente. Eu escrevi um texto aqui, que é o Papa de todos. Todo mundo dizia, ele é o meu Papa, ele é um de nós, as pessoas dizem, né? Porque ele é o Papa de todos. Verdade. E eu acho que assim, para nós também é uma experiência fantástica, porque é o primeiro Papa daqui da Latinoamérica, né? Aqui, nosso, né? Sim. Mais próximo a nós. E eu acho que isso também trouxe isso para a gente, né? Verdade. E Francisco é essa surpresa boa de Deus, né? Você vê que ele é o primeiro Papa também jesuíta, é o primeiro Papa a visitar terras onde nenhum pontifício esteve, né? Como no Iraque, por exemplo. Verdade. Né? Francisco também, olha, é lindo quando ele assina aquele acordo de fraternidade, né, com a autoridade islâmica. Eu sou encantada com Francisco, muito encantada com Francisco. É o primeiro Papa também a ter o nome de Francisco, né? Francisco, e ali está toda a identidade, a missão dele, né?
Ele foi, de verdade, eu dizia, ele fez esse link mesmo de Francisco para nós que não tivemos o contato com Francisco de Assis, né? Então, assim, ele falava da paz, né, de uma maneira tão apropriada. Ele né? dizia que a paz é artesanal, né? Ela não é uma mágica, ela é artesanal porque ela é feita com pequenos gestos e no dia a dia, assim que vai se construindo a paz. Essa preocupação com o irmão, né, com os pobres. Então, Chamar, né, que somos todos irmãos, a encíclica Fratelli Tutti, né? Somos todos irmãos. Então, Francisco trouxe muito de Francisco para a gente, né? Eu acho que isso marcou muito também, né? Marcou a nossa geração, que não tivemos contato com Francisco de Assis. Ele pôde trazer um pouquinho de tudo isso para a gente. Mas, na sua visão, Rodrigo, o que você mais considera assim, que foi significante, né? Que ele trouxe para a igreja, além do que a gente já mencionou aqui? Pois é, Diz, como você mencionou aí da América Latina, né? Quando o Papa Francisco foi eleito, eu fui lá para Buenos Aires fazer reportagens. Então eu pude ter contato com esse Francisco ali de Buenos Aires. O Francisco que andava de metrô, o Francisco que, assim como no pontificado ele visitava a prisão, ele fazia isso em Buenos Aires. Diz que ele gostava, ele sempre passava o Natal na prisão, porque ele falava, ninguém vai visitá-los na prisão. E na Quinta-feira Santa ele foi. Ele foi. Nesse ano ele foi na Quinta-feira Santa na prisão. Por quê? É o dia, Quinta-feira Santa, que Jesus ficou preso. Então, onde que Jesus está? Jesus está na prisão. E ali, ali em Buenos Aires, a Catedral de Buenos Aires, ele não quis morar no Palácio Episcopal, então ele já tinha isso. Ele morava na Cúria, onde ficavam os escritórios. Papa também que faz essa opção, né? E, interessante, tinha moradores de rua que moravam ali encostados na Cúria. Tinha uns janelões grandes, como se fosse esse sofá assim, e eles botavam os colchões e faziam as cabaninhas. E as pessoas vinham e falavam, mas o cardeal, né, Jorge, isso não incomoda o senhor? Essas pessoas aqui na frente da catedral falavam, olha, eu não tenho algo melhor para oferecer para eles. Se para eles não está ruim, então eles são bem-vindos aqui. Então ele sempre teve essa proximidade com as pessoas, e isso ele levou, né, como na sua autenticidade de Papa, como você mencionou, Francisco. Ele já declarou ali que a missão dele, que Deus lhe pedia, era uma reforma da igreja. Por quê? É como se a igreja precisasse, que o João Paulo II iniciou, e assim, cada Papa, né, vai trazendo a sua marca, o selo ali do Espírito Santo sendo conduzido, Bento XVI trazendo as catequeses, trazendo a verdade, trazendo a esperança, a fé, fortalecendo a esperança, a fé. E o Francisco veio com essa missão, então, de reformar. O Francisco lá de trás, de 800 anos atrás, quando Jesus pediu uma reforma, ele achou que era para reformar a igreja de São Damião. E ele fez. Não, vamos reformar. Não imaginava que a reforma era muito maior. E esses dias, lendo uma análise também, até das mudanças do funeral, de ficar num caixão simples, encostado na terra, isso lembra também o Francisco lá de trás, que se despojou das vestes e falou, olha, agora o meu pai é o pai do céu. Eu não quero essa herança daqui, eu quero a herança de lá. Então ele se despoja das vestes e o caixão dele fica colado na terra para lembrar que é o lugar para onde ele... E ele sempre falou isso, né? Ninguém leva caminhão de mudança, você nunca viu alguém morrer. Tudo que ele falou a gente vai lembrando agora, né? Como vocês falaram, do bom humor. Ele ligou esses dias, a prima dele, italiana, ligou para ele e falou, primo, sei lá como que ela chamava ele, né? Machuquei o pé. Aí ele, ai, que bom que a cabeça tá boa ainda. Bem, Papa Francisco. E foi essa semana passada isso. Ô, Rodrigo, fala um pouquinho para a gente agora também, esse momento que vivemos agora, após o falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco, né? O que podemos viver ali como igreja. É importante dizer a cada um que está acompanhando agora a Canção Nova, né? A gente vê tanta especulação, eu vejo que agora é hora mais de oração, né, Rodrigo? De recolhimento, de escuta de Deus, mas também viver o luto, porque é isso que somos também convidados a viver nesse tempo. Verdade. É verdade. Claro que é normal do ser humano essa curiosidade, essa especulação, a gente tem isso, mas é um momento em que eu achei bonito na TV que está ali luto, né? Para lembrar as pessoas que nós estamos, até o país, o Brasil, decretou 7 dias de luto. Então, no Vaticano, o que está acontecendo, né? Nós podemos, já hoje tinha imagens disso, o corpo dele já começou a ser velado na Capela Santa Marta, que é onde ele morava, onde ele celebrava as missas,
para as pessoas mais próximas, no caixão de madeira, como ele pediu. O Vaticano já convocou os cardeais do mundo inteiro para uma primeira reunião hoje. Os que estavam presentes participaram pessoalmente, lá presencialmente, e os que não podiam acompanhavam, então, online. Já teve uma primeira reunião. Amanhã, quarta-feira, já começa, então, o corpo ser levado para a Basílica São Pedro, para os fiéis, então, poderem se despedir. E as exéquias daí no sábado, que é o momento que dali vai ser transferido para a Basílica Santa Maria Maior, que isso é uma mudança também introduzida pelo Papa Francisco. Ele tem essa ligação muito forte com Nossa Senhora. Todas as viagens ele ia lá, pedia a bênção dela para a viagem, e quando chegava, agradecia a Nossa Senhora pela viagem. Quando saiu do hospital agora fragilizado, ele fez mudar. Primeiro Santa Maria Maior, depois Vaticano. Então ele vai ficar sepultado, como a Dirce trouxe, simples, né, Dirce? Só com o nomezinho dele ali escrito. E após, então, o sepultamento, tem uma espécie de novena, 9 dias de luto também, de orações. A partir de então, começam aí as congregações gerais para, em maio, lá pelo dia 6, 8 de maio, então possivelmente acontecer o conclave do novo Papa. Mas esses dias é isso, é dias de oração, é dias da gente lembrar, né, da gente reler os escritos, tem muita coisa prática, boa do Papa Francisco para a gente ler. Perfeito. A gente aproveita para divulgar o seu livro, né? Que você já pode também fazer o pedido. Papa Francisco às famílias. 2600 ou entrar loja.cançãonova.com. É um ensinamento, né? É um legado também que o Papa Francisco deixa para as famílias. Quero te agradecer também por esse presente, né? Deus abençoe. Eu não li ainda, confesso, mas eu vou ler com certeza, né? Me interessa muito, eu vou ler com certeza. E eu tenho certeza que você também, né? Eu acho que a saudade é alimentada também, assim, né, Rodrigo? Pelos escritos, por aquilo que ele falou, por aquilo que ele deixou. E o seu livro faz parte disso, com certeza. Então, faça o seu pedido, até mesmo para ajudar aí na catequese, né, da sua família, para ajudar também aí nos encontros de casais, vai ajudar bastante. 12-3186-2600, ou você pode entrar loja.cançãonova.com. A gente fala por quê? Porque isso vai ajudar, são materiais de evangelização que vai ajudar de cheio na sua casa e na sua família, tá bom? A gente vai agora também, né, para um VT, para uma matéria que a gente preparou, fala sobre a repercussão, né, e a comoção que a morte do Papa Francisco gerou no mundo. Os sinos soaram na Praça São Pedro, no Vaticano, após o falecimento de Francisco. Choque, tristeza e esperança entre os peregrinos que visitavam a Basílica neste ano de jubileu. Enquanto a notícia se espalhava pelo mundo, os sinos da Catedral de Notre-Dame, em Paris, faziam um eco ao choro dos sinos vaticanos. Estou muito surpreso por tê-lo visto ontem na Páscoa, abençoando a multidão, e hoje por ouvir esta triste notícia, contou o francês Luiz, gerente de fábrica. Esta professora também se diz surpresa, mas como fiel católica acredita que ele esperou viver a Páscoa e que acha lindo que tenha sido neste dia. No Brasil, o carrilhão da Basílica Nacional de Aparecida, que o Papa admirou, reverberaram a dor pela perda da igreja. O som dos badalos ecoaram ainda no coração daqueles a quem ele tanto amou. Quando o assunto era a Síria, Francisco sempre costumava dizer "querida Síria". O arcebispo católico sírio Antiba Nicolas recebeu a notícia durante a missa que celebrava e clamou a Deus pela alma do Santo Padre, dizendo: enquanto celebramos a Páscoa, ele nos precedeu até as portas da ressurreição. Para o arcebispo de Nova York, o cardeal Timothy Dolan, o pontífice era um verdadeiro pai. Quando estive em Roma pela primeira vez, depois que ele se tornou papa, contei a ele que meu cunhado, Fred, estava morrendo de câncer. Ele escreveu um bilhete que ficou perto do caixão quando Fred morreu. Esses são alguns daqueles momentos tocantes. Ele foi um pai de verdade, era o sucessor de Pedro, mas também um pai para nós. A reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas foi interrompida para fazer um minuto de silêncio em homenagem ao Santo Padre.
Em Gaza, padre Gabriel Romanelli, para quem Francisco telefonava com frequência por causa da guerra, lamentou. Romanelli destacou que o pontífice sempre mostrou sua paternidade, esteve muito próximo da paróquia em Gaza e ligou para eles durante todo este tempo de guerra. Pedia paz e concedia a bênção para o povo de Gaza e para todos os palestinos, disse o sacerdote. O atual arcebispo de Buenos Aires, Jorge Cuerva, também lembrou que Francisco insistia que na igreja há lugar para todos. O Papa dos pobres nos deixou, o Papa dos marginalizados, daqueles que ninguém quer, ou, em todo caso, daqueles que muitos excluem, concluiu. Na catedral onde Francisco foi arcebispo, uma foto do pontífice, flores brancas e a bandeira da Argentina expressaram a dor portenha. O governo decretou 7 dias de luto. Em nota, o presidente Lula escreveu que a humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos. O Brasil está em luto oficial também por 7 dias. Quero já aproveitar aqui nesse momento e trazer também a sua participação. Nós convidamos a você a trazer uma frase do Santo Padre que marcou você. Algumas pessoas têm me chamado a atenção aqui, sabe disso, Rodrigo? Porque tem colocado as experiências de fato com o Santo Padre. Essa experiência do carinho, do cuidado dele com as crianças também, como a Regina disse aqui, a Luci Jordão. Papa Francisco, não só para mim, mas para todos nós, é nossa vida. É um caminho quando paramos, não vamos para frente. É a frase dela, né? O Geraldo também deseja uma boa tarde aqui para todos nós. Rafa Machado, boa tarde. A frase que levamos para a vida toda. Se formos portadores de gratidão, o mundo também se tornará melhor. Olha que frase fortíssima, hein? Papa Francisco. Andréia Ferreira, boa tarde. Ela pede aqui oração pelo seu pai que está com câncer. Nós nos unimos desde já, Andréia, em oração pelo seu pai, a sua família, clamando esta graça neste dia em que celebramos a ressurreição do Senhor. Estamos na 8ª, é como um único dia que nós possamos confiar aí a vida do seu pai, de tantos enfermos também, a nosso Senhor Jesus Cristo. A Jerônima, ela diz que a frase é: se o mal é contagioso, o bem também é. Deixemo-nos contagiar pelo bem. Olha que frases marcantes. A Ilane Borges, boa tarde, juntos somos mais. A frase do Papa Francisco que me marcou, que a igreja fosse pobre para os pobres. É isso mesmo. Então agradeço aqui a cada um, a Rosimeire, Ernesto, o André também aqui juntinho conosco. Sem dúvidas disse... E, Rodrigo, se ficássemos aqui hoje uma tarde inteira, muitas frases, muitas experiências com o nosso querido Santo Padre, Teria o Papa que ser uma Francisco. tarde inteira, uma manhã viva, Uma né? manhã viva inteira. Eu já pulei aqui para perto do Rodrigo, porque enquanto eu estava passando a matéria, eu já estava questionando, porque ele está indo para Roma já, quinta-feira agora, Quinta-feira. né? Para também... Tá fechando a data, mas possivelmente quinta-feira. Ok. Para trazer tudo para a gente, né, com certeza. E eu falava aqui com o Rodrigo que hoje de manhã eu escutava uma entrevista, né, do Silvonei Protes, que é o coordenador da Rádio Vaticano, né, em línguas portuguesas. É a voz do Papa. É a voz do Papa, né? E aí ele falava dessa intimidade, que ele assustou com o Papa Francisco, assim, porque no primeiro encontro com ele, né, ele já chegou perto dele e abraçou e falou: quem é melhor, o Pelé? Diego Maradona. Aí ele falou assim que, nossa, eu não estou falando com o argentino, estou falando com um Papa, né? E ele ficou assim surpreso e a repórter perguntou para ele: defina Papa Francisco em 3 palavras. E ele dizia: alegria, porque ele é o Papa da alegria e do bom humor. Ele dizia que nós precisamos iluminar toda a equipe. Ele falava: olha, vamos iluminar o nosso dia com o nosso sorriso, porque um cristão não pode ter cara de defunto. De velório, cara né? De velório, porque ele traz a marca da alegria, que é o Cristo ressuscitado. Ele disse misericórdia, porque com Francisco nós não ouvimos a misericórdia, nós vivemos a misericórdia. Ele nos ensinou o que é a misericórdia. Ele ensinou a gente a conjugar a misericórdia, é um verbo, né? Eu misericordio, tu misericordias. E ele falava da esperança, né? Que ele fala dessa guerra mundial em pedaços, e ele dizia, o Silvonei dizia assim que ele trazia essa esperança, né? Que é possível mudar, que é possível levar a paz, começada
em nós, né? E fazer essa paz propagar para o mundo inteiro. Então era também o Papa da esperança, da alegria, da misericórdia e da esperança. Que coisa linda. Lindo. O Dirce, o pessoal deixou as frases, eu queria deixar uma simples que está aqui, que o Papa falava, brinque com seus filhos. Então esse conselho que ele sempre deu, brinque com seus filhos, se o filho já está maior, brinque com seus netos, mas ele tinha esse carinho pelas crianças. O Papa, ele diminuiu as catequeses, eram catequeses mais curtas, porque ele queria estar no meio do povo. E ali ele conversava no tu a tu, dava bala para as crianças, tomava chimarrão com quem oferecia, trocava presentes. Esse Papa carinhoso e afetuoso. E é tão lindo, né, Rodrigo? Porque em uma das visitas, uma criança que foi tentar falar com ele e não conseguiu, ele falou, venha cá, fala aqui na minha orelha, né? E a criança preocupada com a salvação do pai, né? Que o pai era ateu e ele tinha medo do pai ter ido para o inferno, né? Essa aproximação, esse carinho, Francisco abraça, né? E aconselha e reza com aquela criança. E quando eu falava do sorriso, eu falei até com o Rodrigo, né? É a marca do santo mesmo, né? Do santo, né? Monsenhor Jonas era um também Papa, nos alertava. O Monsenhor Jonas, salesiano, e o Papa também, a gente fala que ele tinha um coração salesiano. Dom Bosco teve muita influência na vida dele. Então, a gente vai vendo essas características assim que lembra muito o nosso fundador, lembra muito os salesianos. É verdade. Então, que possamos viver esses dias, né? Gente, que a gente já amava Francisco, mas agora o mundo se levanta, né? Trazendo tudo o que vivenciou com Francisco. E eu ficava impressionado também, a facilidade que Francisco tinha também, né? Em se relacionar até com outros líderes religiosos. Hoje eu estava vendo, né? A entrevista deles falando, Francisco soube, né? Nos olhar, né? Francisco soube nos tratar como irmãos. Então é lindo demais ver tudo isso que Francisco deixa como legado para cada um de nós. E é bonito isso da misericórdia, né? No primeiro Ângelus, ele já falou do perdão, que Deus não se cansa de perdoar. É a gente que cansa de pedir perdão. Então Deus não se cansa nunca. E aí ele distribuía no Ângelus, na festa, uma caixinha com tercinho, oração, era misericordina. Isso. Era o remédio para misericórdia. A caixinha da misericórdia, que era o remédio, que é o perdão dos pecados. É o melhor remédio que a gente pode fazer. Você tem, Cris? Eu ganhei uma de amigos que foram a Roma, né? Que receberam. E é bonito a gente fazer essa experiência que estamos fazendo aqui. Você viu com muita leveza como era o Santo Padre, não é? Se ele nos ensinava a não ter essa cara de, literalmente, né? De defunto. De velório, de defunto. É assim que a gente quer se recordar sempre do Santo Padre, o Papa Francisco, o homem da alegria, da misericórdia, da fraternidade, do amor, que nós possamos também, imbuídos nesse legado, levar isso também para a nossa vida. Papa de todos. Todos. E até porque nós, missionários da Canção Nova, né? O nosso hábito é o quê? É o sorriso. Então tá bom, caiu meu óculos, olha que beleza. A gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso programa. Nos leva, tá? No seu coração. Sim, vou levar no coração, vou rezar por todos. E rezem por nós, também pela nossa missão, para que a gente possa cumprir o que o nosso fundador deixou. Nosso fundador, Monsenhor Jonas, ele, no velório de João Paulo II, ele chegou, foi o primeiro a chegar. E ele era o produtor, ele ligava, a gente chegava no trabalho, ele vinha servir a gente à mesa. Então, tudo que eu aprendi com ele, eu quero colocar em prática agora. Tá certo, a gente precisa ir embora, né? Já ganhamos vários tchauzinhos aqui, vamos embora. Leva pra gente, né? Leva a gente no coração, leva a família Canção Nova no seu coração. Um beijo às nossas sócias que tá aqui, veio. Amanhã ela vai aparecer, que ela vai celebrar o aniversário dela, né, Cris? Vamos embora então? Vai ter a foto com ela daqui a pouco. Direto para Roma, dando continuidade. Obrigada, Rodrigo.